Sinceramente, ele esqueceu de você, primo. Foi o que ela disse quando perguntei por que não fui convidado para a festa. Reservei uma viagem de trem de luxo pelas Montanhas Rochosas. Enquanto eu observava as montanhas, eles observavam tudo. Queimar. Ele esqueceu de você, Lia disse, sem nem tirar os olhos do telefone. Sua voz era casual, como se estivesse comentando sobre o clima. Quero dizer, já faz um tempo, né? Ele está em Londres. As pessoas mudam. Eu pisquei. Ele esqueceu de mim? Ela finalmente ergueu os olhos, como se minha confusão fosse inconveniente. Não é tão profundo, Alex. Você não estava na lista. Acontece. Sem desculpas, sem simpatia. Só que Ryan voltou da universidade em Londres na semana passada. Meu irmãozinho. Aquele que eu ajudei a correr, aquele cujo aluguel eu paguei quando ele se mudou, aquele para quem eu transferia dinheiro todo mês quando nossos pais diziam que não podiam sustentá-lo no exterior. Aquele que me ligou chorando depois do segundo exame porque achava que tinha reprovado, e eu fiquei acordado a noite toda falando com ele. Esse Ryan. Eu paguei pelo plano de telefone dele para que ele pudesse manter contato com sua, digamos, vida, enquanto estava fora. Preenchi metade da papelada de imigração dele porque ele odiava formulários. Até vendi meu violão vintage para ajudá-lo a cobrir o depósito do apartamento de estudante. E ele esqueceu de mim. A festa estava em todo lugar online. Uma recepção com buffet no jardim da casa dos nossos pais, luzes penduradas, uma torre de champanhe. Alguém tocando saxofone. Todos estavam lá, tios, tias, primos que eu não via há anos, até aquele vizinho que Ryan odiava quando criança. Todos. Menos eu. Não fui convidado. As legendas foram um soco no estômago. Tão orgulhosos do nosso Golden Boy. Bem-vindo de volta, Ryan. Sua família te ama. Meu nome não foi mencionado uma única vez. Nem nos discursos. Nem nas postagens. Nem nas fotos. Fechei o aplicativo. Meu telefone vibrou com uma nova notificação, outra postagem da festa. Desliguei. Naquela noite, reservei uma viagem de trem de luxo pelas Montanhas Rochosas. Primeira classe, vagão com janelas panorâmicas, uma suíte privativa, jantares de vários pratos. Silêncio. Não contei a ninguém, fiz as malas e fui embora na manhã seguinte. Sem explicações. Sem mensagens. Ninguém percebeu. Enquanto brindavam Ryan com champanhe, eu tomava café preto em um assento de couro, observando a luz do sol brilhar sobre os picos nevados. O trem zumbia sob mim como um segredo. O silêncio era melhor do que qualquer discurso. Se você não está na lista de convidados, faça seus próprios planos. Você quis ajudar, ninguém te forçou. Foi o que minha mãe disse quando perguntei por que ninguém tinha me convidado. Deixe-me te levar de volta. Quando Ryan entrou na pós-graduação em Londres, nossos pais ficaram emocionados. Principalmente porque isso significava que poderiam se gabar. Nosso filho mais novo está indo para o exterior. Eles diziam para todo mundo. Ele sempre foi o inteligente. Em todos os jantares de família, em todas as chamadas em grupo, Ryan era a estrela. Eu era a equipe de bastidores. Escondido, necessário, invisível. Fui eu quem preencheu os documentos do visto quando Ryan não entendeu uma palavra da papelada. Fui eu quem transferiu o depósito do primeiro semestre, enquanto nossos pais alegavam que nossas contas estavam congeladas. Fui eu quem ficou acordado, atualizando. Dos formulários da embaixada até às 3 da manhã porque Ryan perdeu o passaporte antes das finais, esse era eu também. Nunca reclamei, apenas lidei com isso, porque eu amava meu irmão. Ou talvez porque eu só quisesse que alguém finalmente dissesse, obrigado, Alex, nós vemos o que você está fazendo. Em vez disso, recebi silêncio. Ou pior, culpa. Você é o mais velho, disse meu pai uma noite. É seu trabalho ajudar seu irmão a se levantar. Meu trabalho? Perguntei. Ele tem 24 anos, não 14. Você não tem uma família, sua minha mãe interrompeu. Então não é como se tivesse outras obrigações. Aquilo me atingiu mais do que deixei transparecer. Era verdade. Eu não tinha esposa. Não tinha filhos. Só um pequeno apartamento, uma renda estável e o tipo de silêncio que te persegue até a cama à noite. Eu dizia a mim mesmo que ajudar Ryan dava propósito à minha vida.
Que cada transferência, cada favor, era eu fazendo algo útil. Então, quando ele foi para Londres, eu não apenas acenei a Deus. Me tornei sua assistente de sombra. Sua terapeuta. Seu fundo de emergência. Quando ele ligou chorando porque sua noiva de longa distância estava pensando em deixá-lo, eu a levei para ele. Isso não é uma metáfora. Paguei $400 por um voo e disse a ela que era dele, para que ele não se sentisse envergonhado. Eles fizeram as pazes. Ela postou um vídeo com iluminação suave e uma legenda dizendo: quando ele faz de tudo para dar certo. Claro, eu não fui marcado. Quando ele perdeu o estágio e entrou em pânico sobre como pagaria o aluguel, tirei do meu fundo de emergência o que eu estava economizando para a entrada de um apartamento. E disse: não se preocupe, apenas foque nos estudos. Mas quanto mais eu dava, menos ouvia dele. As mensagens foram de parágrafos inteiros para respostas de uma palavra. Chamadas interrompidas. Meu nome sumiu da conversa. Eu nem sabia que ele estava voltando para casa até Lila mencionar isso num brunch de família. Ah, sim, Ryan chega na semana que vem, disse ela, molhando a torrada na gema. Tem uma coisa grande planejada. Eu quase engasguei com o café. Uma coisa grande? Sim, recepção no quintal, luzes no jardim, bar aberto, música ao vivo, uma vibe completa. Eu pisquei. Ninguém me disse nada. Lila fez uma pausa, como se percebesse que tinha falado demais. Tenho certeza de que você está convidado, você deve estar. Mas eu não estava. Uma semana depois. Ainda sem convite. Sem ligação. Nada. Então mandei mensagem para minha mãe. Ei, qual é o plano para a chegada do Ryan? Quer que eu ajude a organizar? Ela respondeu 4 horas depois. Ah, está quase tudo sob controle. Pensamos que você estava ocupado com o trabalho. Ocupado com o trabalho. Olhei para a mensagem por um longo tempo. Era isso. Não adoraríamos ter você. Nenhum vem mais cedo. Ryan adoraria te ver. Só presumimos. Mostrei a mensagem para minha amiga Maia naquela noite. Ela leu 2 vezes e disse baixinho: você sabe que eles estão te dando um gelo, né? Mas, eu sou quem o ajudou a sobreviver em Londres. Exatamente. E agora? Ele não precisa mais de você. É por isso que isso ainda está acontecendo. Me agarrei a um resquício de esperança. Na noite da festa, me vesti como se ainda pudesse ser convidado de última hora. Mantive o telefone por perto, só para garantir. Nada aconteceu. Em vez disso, assisti às histórias passando. Ryan abraçando nossos pais sob uma fileira de luzes douradas. Ryan dançando com sua noiva ao som de um saxofone ao vivo. Ryan levantando um brinde enquanto meu pai aplaudia como se fosse o pai do ano. Lila postou uma foto em grupo. Legenda: as pessoas que mais importam. Eu não estava nela. Liguei para ela. Eu nunca faço isso. Então ela atendeu na mesma hora. Ei, Alex. O que foi? Por que eu não fui convidado? Silêncio. Lila suspirou. Eu não sei. Talvez você devesse falar com Ryan. Você sabia? Pausa. Então, honestamente, ele simplesmente se esqueceu de você. Simples assim. Desliguei antes que ela pudesse acrescentar qualquer coisa. Eu não chorei. Eu não fiquei furioso. Apenas abri meu laptop, entrei no site da Via Rail e reservei algo que eu olhava há anos, o trem panorâmico de luxo através das montanhas rochosas canadenses. Dias inteiros em cúpulas de vidro. Restaurante gourmet. Sem serviço de telefone. Sem família. O e-mail de confirmação chegou. E pela primeira vez em meses senti paz. Eles fizeram a lista de convidados. Eu faria a minha. No dia seguinte ao embarque no trem, a festa queimou. Metaforicamente. E quase literalmente. Mas eu ainda não sabia disso. Eu estava em uma carruagem de vidro em algum lugar entre Jasper e Kamloops, bebendo vinho tinto enquanto a luz do sol se espalhava sobre as montanhas rochosas. Estava silencioso, mas não vazio. Aquele tipo de silêncio que tem peso, que segura sua dor e lhe dá espaço para respirar. Então meu telefone quebrou o silêncio. Sem sinal, é claro. O trem não acreditava em distrações. Então eu ainda não sabia o que estava acontecendo em casa. Ainda não.
Não enquanto eu observava as árvores douradas passando por penhascos nevados. Não enquanto comia pato confitado em porcelana branca. Mas eles estavam desmoronando. Sempre pensaram que eu era o quieto. O chato. Aquele que nunca iria surtar. E talvez isso fosse verdade, até que eles deixaram dolorosamente claro que eu não importava. Aparentemente, o caos começou quando Clara, a noiva de Ryan, descobriu que ele não tinha pago nenhum dos depósitos do casamento. O local. O planejador. O fotógrafo. Tudo tinha sido coberto usando o cartão da família que nossos pais deram a ele. O mesmo cartão que secretamente estava vinculado à minha conta. Eu tinha esquecido disso. Eu tinha deixado acontecer. E agora Clara encontrou os extratos enquanto mexia no laptop. Ela surtou. Porque Ryan disse a ela que suas economias tinham pago tudo. Que ele estava financeiramente estável. Que eu mal ajudei em alguma coisa. Que eu nem era próximo da família. E então ela encontrou um documento do Google chamado Plano de Emergência Alex, pior caso. Ela surtou. Quer adivinhar o que estava escrito? Uma lista passo a passo do que dizer se eu tentasse chamá-lo em público. Citações. Desvios. Frases como: Alex sempre foi dramático. Ele fica com ciúmes quando eu me dou bem. Ele só quer atenção. Eu não podia acreditar. Quando desci do trem e finalmente consegui sinal de novo, meu telefone explodiu com notificações. Mensagens da minha mãe. Áudios do meu pai. Chamadas perdidas da Lila. Uma mensagem de pânico da Clara. Me desculpe. Eu não sabia. Você estava certo sobre tudo isso. E então veio o bate-papo em grupo. Family Corp, 13 pessoas? Ryan, Alex, precisamos conversar. Mãe, por favor, não piore isso. Pai, este não é o momento para um dos seus discursos. Lila, tá tudo pegando fogo. Literalmente. Clara, me mudei. Estou num hotel. Não me liguem. Olhei para a tela. E ri. Finalmente estava acontecendo. E então o meu telefone tocou. Era a vovó. Eu não falava com ela há meses. Ela era a única que realmente me via. Que sempre me viu. Seu silêncio é mais alto do que a ostentação deles, Alex. Foi assim que minha avó atendeu o telefone. Nem se preocupou com um olá. Você não foi à festa. Não. Eles merecem isso. Ela fez uma pausa. Você gostaria de vir jantar esta semana? Só nós dois. Eu pisquei. Você está me convidando? É claro, eu não sou cega. Tenho observado tudo isso há anos. Era tudo o que eu precisava ouvir. Mas a verdadeira tempestade veio 2 dias depois. Eu já estava de volta à cidade quando minha mãe ligou e exigiu uma reunião. Precisamos conversar sobre isso, Alex, ela disse. Pela família. Então eu fui. Os encontrei na casa da família, a mesma onde aconteceu a festa de Ryan. Agora, o lugar estava assustadoramente silencioso, como se a celebração tivesse sido lavada com água sanitária. Quando entrei, o ar já estava pesado. Ryan estava sentado na sala, pálido, mãos cerradas. Meu pai estava perto da lareira. Minha mãe andava de um lado para o outro. A ausência de Clara era como um fantasma que ninguém conseguia mencionar. Então minha mãe parou e se virou para mim, mãos na cintura. Você foi infantil, começou. Fez um escândalo por não vir. Eu pisquei. Um escândalo? Você tem ideia de quão humilhante foi explicar para os convidados por que você não estava lá? Levantei uma sobrancelha. Humilhante para quem? Para nós, ela estalou. As pessoas perguntaram se tínhamos brigado. Eu tive que dizer que você estava apenas ocupado com o trabalho. Ryan ergueu o olhar. Por que você está tentando me sabotar? Soltei uma risada seca. É isso que você acha que eu estou fazendo? Sabotagem? Você nem me disse que estava chateado, ele insistiu. Você poderia ter falado algo. Oh, você quer dizer como quando eu mandei mensagem para a mamãe me oferecendo para ajudar com a sua festa e ela me ignorou? Ou como quando eu descobri pelo Instagram que não fui convidado? Lila, que estava no canto tomando chá sem jeito, murmurou. Você não foi tecnicamente desconvidado. Eu a encarei. O suficiente, Lila. Minha voz falhou. Vocês todos sabiam. Ryan se levantou. Alex, eu não pensei que você fosse querer vir. Estamos em momentos diferentes da vida. Eu acabei de voltar de um mestrado no exterior. Ele fez um gesto vago com a mão.
E você sabe, ainda fazendo o mesmo trabalho. Silêncio. O mesmo trabalho. O trabalho que pagou sua mensalidade. O trabalho que pagou seu apartamento. O trabalho que comprou seu anel de noivado. Eu dei um passo à frente. Diga isso de novo, mas mais devagar. Ryan abriu a boca, mas hesitou. Você está distorcendo minhas palavras. Não, cruzei os braços. Estou apenas ouvindo elas pelo que realmente são. Minha mãe interveio. Chega, nós não queríamos excluir você, Alex. Mas excluíram. Você sempre foi sensível. Lá estava. O golpe clássico da família. Não ignorado. Não usado. Sensível. Peguei meu telefone. Abri meu aplicativo bancário. Virei a tela para eles. R$ 48.600. Esse é o valor que eu transferi nos últimos 3 anos. O silêncio caiu sobre a sala. Isso parece sensível para vocês? Ninguém falou. Esse é o quanto da minha vida eu entreguei. Silenciosamente. De boa vontade. Pisquei, encarando cada um deles. E o que eu recebi em troca? Um post no Instagram. Legenda: as pessoas que mais importam. Meu pai esfregou a testa. Não vamos transformar isso em um drama. É um drama. Minha voz cortou o ar. É o gênero favorito de vocês. Apontei para Ryan. Estrelando, Ryan, o menino de ouro. Apontei para minha mãe. Mamãe, a mártir. E depois, para mim. E eu, o figurante sem fala. O silêncio era ensurdecedor. Então, fiz algo que nunca pensei que faria. Caminhei até a lareira. Peguei uma foto de família. A formatura de Ryan. Eu, cortado pela metade na imagem. Virei a foto de bruços na mesa. Estou pronto. Minha mãe sussurrou. Alex. Pronto para ajudar? Pronto para pagar? Pronto para ficar quieto? Olhei para Ryan nos olhos. Não. Sua voz falhou. Você é meu irmão. Segurei o olhar dele. Não, eu era sua carteira. E então, eu saí. Não olhei para trás. Não porque não queria. Mas porque eu sabia que, se olhasse, algo em mim hesitaria. Algo em mim tentaria perdoar. Tentaria ficar quieto de novo. Mas essa versão de mim não sobreviveu àquela sala de estar naquele dia. E o silêncio que veio depois? Foi ensurdecedor. Sem ligações. Sem mensagens. Sem desculpas frenéticas. Nada. Apenas paz. Na primeira noite, sentei sozinha no meu apartamento e me permiti sentir isso. A quietude. A leveza de não carregar a vida de mais ninguém. Era estranho, quase desorientador, como tirar uma mochila que eu havia esquecido que estava usando por 10 anos. E então, no terceiro dia, as mensagens começaram. A primeira foi da minha mãe. Você já deixou seu ponto claro o suficiente. A segunda, do meu pai. Seu irmão está devastado. Ele não comeu. Você está feliz? Eu não respondi. Porque eu estava feliz. Não de um jeito presunçoso. Não de uma forma vingativa. Mas de uma forma livre. O tipo de felicidade que parece a luz do sol na pele depois de anos preso em um porão. A ironia? Pela primeira vez na vida, eu não queria consertar isso. Eu não senti culpa. Eu não me perguntei se fui longe demais. Em vez disso, comecei a viver. Fui tomar café da manhã em um canto de uma cafeteria, sem telefone, apenas um livro. Andei pelo parque ouvindo jazz. Apaguei o chat do grupo da família. Mudei a senha da conta compartilhada da Netflix. Pequenas coisas, talvez. Mas pareciam recuperar oxigênio. No quinto dia, minha prima Lila ligou. Eu quase não atendi. E ela disse suavemente: podemos conversar? Sobre o quê? Sobre o que aconteceu. Eu não sabia que isso iria tão longe. Eu ri. Ir tão longe? Lila, eu não fui convidado para a festa do meu próprio irmão. Ela hesitou. Eu sabia, admitiu, baixinho. Eu sabia que você não foi convidado. Como? Ryan me disse para não te contar. Ele disse: Alex não vai se importar. Ele está sempre ocupado. De qualquer maneira. Lá estava. A máscara finalmente caindo. Eu não falei nada. Então Lila respirou fundo, como quem arranca um curativo de uma vez. Clara terminou com ele. Eu congelei.
Ela se mudou, ela encontrou os registros bancários, descobriu tudo. Minha mente ficou em branco. Ela disse que não fazia ideia de que ele usou o cartão dela, ou que ele mentiu para nós sobre a viagem para a França. Ela fez uma pausa. Clara está furiosa. Diz que nem sabe mais quem ele é. Mais silêncio. E então Lila sussurrou. Ela também disse que você foi a única razão pela qual ela deu a ele uma segunda chance, naquela época. Senti as palavras pesarem no meu peito. Não dolorosas. Apenas reais. De qualquer forma, Lila murmurou, agora ainda mais baixo, me desculpa por ter ido junto com tudo isso, por ser uma covarde. Eu não disse que estava tudo bem. Porque não estava. Mas agradeci por ela ter dito a verdade. No dia seguinte, meu telefone tocou. Meu pai. Deixei tocar até cair na caixa postal. Então, ele mandou uma mensagem. Venha para o jantar de domingo, sem pressão, apenas conversar. Eu não respondi. Porque eu não estava pronta para sentar naquela mesa de novo. Não como a mesma pessoa que uma vez foi invisível ali. No 7º dia, uma nova mensagem. Clara. Você estava certa. Sobre ele, sobre tudo isso. Me desculpe. Obrigada por tudo que você fez. Eu só queria ter sabido antes. Olhei para aquela mensagem por um longo tempo. Não porque doeu. Porque não doeu. Parecia justiça. Enquanto isso, a família começou a rachar. Minha mãe postou citações vagas no Facebook. Perdão é divino. Algumas pessoas precisam de tempo para crescer. Meu pai mandou mensagens passivo-agressivas. Todos nós temos nossos papéis nesta família. Alex, você sempre foi o forte. Mas eu não queria mais ser o forte. Eu queria ser eu mesmo. Então, comecei a limpar os destroços. Cancelei o cartão da família. Mudei o pagamento automático das assinaturas do Ryan. Me excluí dos arquivos compartilhados. Dos calendários. Das contas. E então, deixei o grupo da família. Para sempre. Cada ação parecia uma chave girando em uma fechadura. Não para excluí-los, mas para me deixar sair. Passei os dias seguintes em algum lugar tranquilo, nas montanhas. Sem sinal de telefone. Sem conversas. Apenas ar. E pela primeira vez em anos, eu não estava pensando em quem precisava de algo de mim. Eu estava pensando no que eu precisava. Eles pensaram que eu voltaria. Eles sempre pensam. É isso que acontece com as pessoas que usam você. Eles presumem que você vai redefinir. Que seus limites são temporários. Que sua raiva é performática. Que você vai se acalmar, pedir desculpas e voltar ao papel que eles te deram. Mas não desta vez. Não depois do silêncio. Não depois que a verdade veio à tona. Não depois de vê-lo se contorcer sob o peso das vidas que construíram nas minhas costas. Já faz um mês. Um mês inteiro desde a festa para a qual não fui convidado. Desde que desliguei os pagamentos automáticos, me excluí dos planos deles e comecei a escrever os meus. Desde que Clara foi embora. Desde que a imagem perfeita de Ryan se despedaçou como uma taça de champanhe no mármore. Eles têm tentado de tudo. Minha mãe me deixou uma mensagem de voz na semana passada. Começou com: eu te criei melhor do que isso. E terminou com: a família está se desintegrando e você está deixando isso acontecer. E ela está certa. Eu estou deixando isso acontecer. Porque, pela primeira vez na vida, estou escolhendo não consertar o que não quebrei. Meu pai me mandou mensagem ontem. Espero que você esteja orgulhoso. Seu irmão está deprimido. Sua mãe chora todos os dias. Sabe o que é selvagem? Eles nunca perguntaram como eu estou. Nem uma única vez. Nem depois de ser apagado. Nem depois de ser roubado. Nem depois de vê-lo celebrar o sol dourado que eu financiei, fingindo que eu não existia. Mas esse é o ponto, não é? Isso nunca foi sobre mim. Eu era útil. Um recurso silencioso. Uma conta bancária ambulante com um rosto familiar. Então, quando eu desapareci, eles não me perderam. Eles perderam o acesso. E agora estão em pânico. Lila me mandou mensagem algumas noites atrás. Você deveria ver o chat em grupo agora. Está um caos. Ryan não fala com ninguém. Sua mãe está ameaçando reescrever o testamento. É como se você tivesse acendido um fósforo e ido embora. Mas eu não gostei da partida que eles fizeram.
Quando me deixaram fora da lista de convidados. Quando disseram, ele se esqueceu de você. Quando riram e brindaram e dançaram, fingindo que eu era um peso morto. Tudo o que fiz foi parar de apagar os incêndios deles. Sabe o que é estranho sobre a paz? O quão viciante ela se torna. Eu costumava pensar que amor significava sacrifício. Que família significava suportar. Que ser um bom filho, um bom irmão, significava engolir o desrespeito pelo bem maior. Mas agora? Amor, para mim, parece liberdade. Parece silêncio que cura. Não silêncio que esconde. Parece acordar sem me preparar para a próxima fatura emocional. E sabe o que mais? Eu não estou amargo. Isso me surpreendeu, honestamente. Achei que estaria queimando por dentro de ressentimento. Mas não. O fogo? Esse pertencia a eles. Eu tenho algo melhor. Quietude. Controle. Meu próprio nome. Esta manhã, postei uma foto daquela viagem de trem. Aquela com o vidro panorâmico e os picos nevados. Na legenda, escrevi: se eles não te colocarem na lista de convidados, faça seu próprio destino. Foi um pouco viral. Até CL curtiu. Lila me mandou uma captura de tela do chat da família. Pânico. Minha mãe escreveu: ele está zombando de nós publicamente agora. Meu pai respondeu: deixe para lá, nós o perdemos. Vocês não me perderam. Vocês nunca me tiveram. Vocês tiveram meu dinheiro. Meu silêncio. Minha ajuda. Mas eu? Vocês nunca me viram. Não sei o que o futuro reserva. Talvez, um dia, eu me sente na frente de Ryan. Talvez ele diga as palavras que eu mereci há 10 anos. Sinto muito por ter usado você, eu fui egoísta. Talvez ele nunca diga. De qualquer forma, eu não estou esperando por isso. Parei de construir pontes nas quais só eu caminho. De agora em diante, estou construindo muros. Não para manter as pessoas de fora, mas para me manter dentro. Para proteger as partes de mim que foram drenadas, tentando manter os outros confortáveis. Para proteger a paz pela qual sangrei. Para, finalmente, me escolher sem pedir desculpas.